Semana decisiva e estamos chegando naquele momento tenso, cheio de ansiedade e expectativa, porque o Fluminense tem uma missão muito importante pela frente: garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Não tem jeito, vai ser uma semana de nervos à flor da pele, onde cada treino, cada conversa, cada detalhe vai contar para que o time consiga passar dessa fase e seguir sonhando grande. E o mais esperado, claro, vai ser conhecer o adversário dessa próxima etapa, algo que todo torcedor está doido para descobrir. Enquanto isso, o Fluminense segue firme nos treinos em Colômbia, na Carolina do Sul. Mas diferente do que vocês já viram antes, eu não estou em Colômbia dessa vez. Estou aqui em Orlando, na Flórida, que vai ser a base da equipe para os próximos desafios. É daqui que o time vai sair para os jogos decisivos, daqui que vamos acompanhar as entrevistas coletivas, as movimentações na zona mista, aquele clima pré-jogo que a gente tanto gosta de compartilhar com vocês. Orlando será o nosso quartel-general enquanto a equipe trabalha para avançar no torneio. O Fluminense vai viajar para a Colômbia novamente na véspera do jogo, repetindo a rotina que já vimos antes, assim como fez antes da partida contra o Ulsan. Durante essa semana vamos trazer todas as notícias importantes, os detalhes mais relevantes, para que ninguém perca nada do que está rolando nos bastidores. E já posso adiantar algo que me surpreendeu bastante: o Bernal, após a vitória contra o San, foi perguntado sobre um adversário preferido para as oitavas e, sem titubear, cravou que gostaria de enfrentar a Inter de Milão. Isso pegou muita gente de surpresa, porque normalmente os jogadores evitam falar sobre isso antes da vaga estar garantida. Nas entrevistas, Bernal falou sobre o clima do jogo, sobre a cobrança do Renato durante a partida e sobre a confiança do time para melhorar e seguir forte. Ele comentou que o time sofreu mais no primeiro tempo, mas depois conseguiu ganhar o controle da partida, o que mostra a capacidade de recuperação da equipe. Também explicou que, apesar de uma lesão recente, está se sentindo 100% para competir e pronto para dar sua contribuição. O que chama atenção nessa declaração do Bernal é justamente essa personalidade para falar o que pensa, algo raro no futebol atual. Ele não escondeu que prefere enfrentar um adversário forte, que ele acredita que o time cresce e joga melhor quando o desafio é grande. Faz sentido, levando em conta o histórico recente do Fluminense, que parece mesmo se motivar contra adversários mais difíceis enquanto apresenta oscilações contra equipes teoricamente mais fracas, como aconteceu na partida contra o San, que chegou a preocupar alguns torcedores. E não dá para negar que a Inter de Milão, atual finalista da Liga dos Campeões, é um time com muito peso, qualidade e experiência internacional. Se o Fluminense for enfrentar a Inter, será um desafio enorme que exigirá o máximo de todos. Por isso, apesar do discurso corajoso do Bernal, a torcida sabe que, se for para encarar o gigante italiano, o time terá que estar afiado do começo ao fim, sem dar chances para vacilar. Sobre o próximo jogo contra o Mamelodi Sundowns, a expectativa é alta. O Fluminense sabe que não pode ter altos e baixos, não pode se distrair. O Mamelodi é um time bem qualificado, muito diferente do San, e que já mostrou seu potencial ao marcar 3 gols contra o Borussia Dortmund. Essa partida vai exigir uma atuação de alto nível do Fluminense, e tudo indica que o técnico Renato vai manter o esquema com 3 volantes, o que tem funcionado em alguns momentos da competição. Uma novidade que promete mexer com a equipe é o retorno do Nonato, que vem merecendo sua chance por tudo o que tem feito. Contra o Borussia ele já havia jogado bem ao lado do Keno, e esses dois foram fundamentais para mudar o rumo da partida contra o San. O Keno principalmente mostrou uma força impressionante, partindo para cima dos adversários, criando jogadas, marcando gols e colocando pressão. O problema do Keno sempre foram as lesões, que atrapalharam sua sequência, mas quando está em forma ele é um dos jogadores mais perigosos do futebol brasileiro em jogadas individuais. É animador ver que o Keno parece estar de volta ao ritmo, com aquela leveza e agressividade no ataque que podem fazer a diferença no torneio. A briga por uma vaga no time titular está cada vez mais acirrada, com nomes como Canobio e Serna também na disputa, e o técnico Renato terá que escolher a melhor estratégia para tentar superar o Mamelodi. O meio de campo também deve ter novidades. Com a volta do esquema de 3 volantes, Paulo Henrique Ganso deve voltar ao banco de reservas, já que o time busca mais equilíbrio e intensidade na marcação. Essa decisão será fundamental para garantir que o Fluminense consiga controlar o ritmo do jogo e evitar surpresas contra um adversário mais qualificado. Durante muito tempo, o torcedor sentiu falta de jogadores que entrassem do banco para mudar o rumo das partidas.
Agora com a volta de Keno e Nonato apresentando boas atuações, o Fluminense ganha essa arma a mais, podendo apostar em jogadores que têm capacidade para desequilibrar quando entrarem em campo. Isso dá mais confiança para o time e para a torcida, que sabe que tem alternativas durante a partida. Falando em esperança, não dá para deixar de destacar a entrevista recente do John Kennedy, que reacendeu o desejo dos torcedores de vê-lo novamente vestindo a camisa do Fluminense. Ele foi bastante sincero ao dizer que não saiu do clube da forma que queria e que ainda tem coisas para viver no Fluminense. Deixou claro que gostaria de voltar um dia e continuar a história que começou com o sonho de se tornar um dos maiores ídolos do clube. Apesar de estar emprestado e do Patuca ter a opção de compra, o carinho pelo Fluminense ficou evidente na fala do jogador, que ainda não sabe exatamente quando poderá voltar, mas não descartou essa possibilidade no futuro. O John Kennedy teve um início promissor, mas alguns erros e a falta de sequência no clube acabaram atrapalhando o desenvolvimento da carreira por aqui. Essa situação mostra como no futebol nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente espera, mas o que fica é a vontade do jogador de um dia retornar e fazer história. A torcida fica na expectativa, torcendo para que essa possibilidade se concretize e para que o Fluminense continue revelando talentos que possam brilhar tanto aqui quanto fora do Brasil. Nos próximos dias teremos um treino fechado em Colômbia, o que aumenta a expectativa para as entrevistas coletivas e para o clima que vai se formar antes do jogo decisivo. Mesmo de longe, vamos acompanhar tudo de perto e trazer para vocês todos os detalhes para que ninguém perca nada dessa fase tão importante. A cobertura continua firme e a energia só aumenta na torcida, porque o Fluminense está a um passo de continuar fazendo história na Copa do Mundo de Clubes. A semana decisiva se desenrola com uma tensão quase palpável no ar. O Fluminense segue sua preparação em Orlando, onde o clima quente e úmido não é novidade para o elenco acostumado a condições diversas no calendário brasileiro, mas que agora precisa se adaptar para manter o foco total na competição. O técnico Renato Gaúcho tem feito questão de intensificar os treinamentos tanto físicos quanto táticos para que a equipe chegue ao máximo do seu rendimento no dia do jogo contra o Mamelodi Sundowns. Cada sessão de trabalho é encarada com seriedade e responsabilidade, pois a eliminação não está nos planos e o sonho de avançar para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes ainda pulsa forte no peito de todos. As atividades não são apenas dentro do campo, mas também fora dele. A comissão técnica tem investido tempo em conversas individuais e coletivas para fortalecer o espírito do grupo, lembrar os jogadores da importância da competição e estimular a autoconfiança, que será fundamental diante de um adversário qualificado. Além disso, a preparação mental tem ganhado destaque, com especialistas auxiliando o elenco a lidar com a pressão de jogos decisivos. A verdade é que para o Fluminense esse torneio é muito mais do que um simples campeonato, é uma oportunidade rara de mostrar seu futebol em uma vitrine global diante de clubes com grande prestígio internacional. Enquanto isso, a torcida não para de sonhar. Nas redes sociais, nos bares, nas ruas do Rio de Janeiro e em todos os cantos onde o Fluminense tem seus apaixonados, o papo é sempre o mesmo: será que a gente passa? Quem vamos enfrentar depois? Será a Inter mesmo? A pergunta sobre o adversário das oitavas de final se tornou um dos grandes mistérios da competição e a ansiedade por esse confronto só aumenta a cada dia. Não é à toa que o nome da Inter de Milão, citado com tanta convicção pelo Bernal, causou tanto burburinho. O brasileiro do Fluminense não teve receio de revelar a preferência, demonstrando coragem e uma certa ambição que contagia os companheiros. Para ele, enfrentar um gigante europeu é a melhor forma de medir a verdadeira capacidade do time, e a confiança para encarar essa batalha parece alta. Porém, a cautela também é necessária. Apesar do otimismo, o Fluminense sabe que o caminho até lá não será simples. O Mamelodi Sundowns, adversário do próximo jogo, tem se mostrado um time forte e organizado, capaz de surpreender e dificultar a vida dos rivais. Sua performance recente contra o Borussia Dortmund, com 3 gols marcados, evidencia que o Sundowns não deve ser subestimado. O Fluminense tem consciência de que para passar dessa fase será preciso entrar em campo com a cabeça no lugar, um meio-campo sólido, defesa atenta e um ataque agressivo que aproveite as oportunidades e não dê chances para o adversário crescer. A escalação para essa partida ainda é uma incógnita, mas algumas tendências já podem ser percebidas. O retorno do Nonato, que vem crescendo em confiança e rendimento, é uma boa notícia para Renato Gaúcho. O meio-campista, com sua capacidade de articulação e marcação, deve agregar equilíbrio à equipe, algo fundamental para conter os avanços dos sul-africanos.
O entrosamento de Nonato com Keno, que tem sido um dos grandes destaques do time nas últimas partidas, é outra esperança para o torcedor. Keno, que vive um momento de recuperação física e técnica, tem mostrado um futebol vibrante, relembrando os dias em que era um dos jogadores mais perigosos do Brasileirão. Sua velocidade, dribles e visão de jogo podem ser armas decisivas para abrir espaços e criar chances. No ataque, a disputa por posição está acirrada e Renato tem boas opções para alternar conforme a necessidade da partida. Canobio e Serna também brigam por minutos, trazendo diferentes características para o setor ofensivo. A possibilidade de utilizar 3 volantes com mais solidez no meio-campo sugere que Ganso pode ficar como opção no banco, aguardando a oportunidade para entrar e dar sua qualidade técnica em momentos estratégicos do jogo. Essa flexibilidade tática é um dos pontos fortes do Fluminense, que tem demonstrado capacidade para se adaptar a diferentes estilos de adversários. Outro ponto que merece atenção é a forma como a equipe está evoluindo em termos de consistência emocional. O Fluminense durante a competição já mostrou que pode oscilar bastante. Houve momentos de brilho intenso e outros de certa instabilidade, o que acabou gerando preocupação em parte da torcida. Contudo, o time tem dado sinais claros de que está aprendendo com os erros e amadurecendo, algo fundamental para competições de alto nível, onde o menor vacilo pode custar caro. A liderança do Renato Gaúcho tem sido um fator crucial nesse processo, com sua experiência e conhecimento de jogos decisivos servindo de guia para os mais jovens. A entrevista de John Kennedy, que reacendeu esperanças de um possível retorno, é um capítulo à parte nessa história. A sinceridade do jogador ao admitir que sua saída do Fluminense não foi do jeito que gostaria e o desejo claro de voltar um dia mostram que o vínculo com o clube permanece forte. John Kennedy é um exemplo clássico de talento jovem que por diversos motivos ainda não conseguiu consolidar sua carreira da forma ideal. A torcida vê nele uma promessa que ainda pode se transformar em um ídolo desde que as oportunidades certas apareçam e ele consiga aproveitar. Enquanto isso, a possibilidade de seu retorno mantém acesa a chama da esperança, pois o clube sempre valorizou a formação de jogadores da base e o resgate de talentos. Nos bastidores, a movimentação é intensa. A preparação para o jogo não se limita ao campo e envolve logística, alimentação, descanso, cuidados médicos e um planejamento meticuloso para evitar qualquer tipo de imprevisto. A equipe médica trabalha para garantir que os jogadores estejam nas melhores condições possíveis, principalmente os que já passaram por lesões recentes como Keno. A rotina de viagens, deslocamentos e mudanças de fuso horário são fatores que a comissão técnica precisa gerenciar com precisão para que a performance não seja prejudicada. Além disso, a cobertura da mídia tem sido ampla, com muitos veículos destacando o feito do Fluminense em disputar uma competição tão prestigiada. A repercussão internacional também cresce, colocando o time carioca em evidência no cenário mundial do futebol. Essa visibilidade é uma conquista para o clube e para o futebol brasileiro, que há tempos busca voltar a brilhar em competições globais. A pressão aumenta, mas a responsabilidade de representar o país motiva ainda mais os jogadores e toda a comissão técnica. Na expectativa pela definição do adversário, que será conhecido em breve, a equipe e a torcida mantém a concentração total no jogo contra o Sundowns. Não existe espaço para distrações e cada detalhe pode fazer a diferença. A capacidade de reagir, de manter a calma nos momentos de dificuldade e de aproveitar as oportunidades que surgirem serão os ingredientes para um possível sucesso. O Fluminense entra em campo com a missão de honrar a camisa e de fazer história, pois sabe que as competições internacionais não aparecem todo dia e que cada passo dado pode ficar marcado para sempre na memória dos torcedores. O clube sabe que o caminho é duro, mas também sabe que tem talento, garra e vontade de sobra para superar os obstáculos. É essa mistura de preparação, confiança, desafio e paixão que torna a trajetória do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes tão emocionante. Os próximos capítulos estão para serem escritos e todos os olhos estarão voltados para essa equipe que carrega nas costas o orgulho de um clube centenário e a esperança de uma torcida apaixonada. Fique ligado, porque o que vem por aí promete fortes emoções e eu estarei aqui para contar tudo para você, acompanhando cada lance, cada detalhe e cada passo rumo à glória. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos corredores do futebol carioca, um rumor que vem ganhando força promete agitar ainda mais a já fervilhante rivalidade entre Fluminense e Vasco da Gama.
Fontes próximas ao tricolor das Laranjeiras dão conta de que o clube estaria de olho em mais um atacante vascaíno para reforçar seu setor ofensivo. Desta vez, o nome que aparece nos bastidores é o do jovem goleador Felipe Coutinho, atacante que tem despertado interesse pelo seu talento e capacidade de balançar as redes adversárias. A possibilidade de o Fluminense tirar mais um jogador promissor do Vasco reacende um velho debate sobre a disputa entre os dois clubes não só dentro de campo, mas também no mercado de transferências. Felipe Coutinho, que vem se destacando no Vasco, atrai olhares atentos pelo seu faro de gol e habilidade para decidir jogos. Não é de hoje que o Flu tem se mostrado ágil para contratar revelações vascaínas, e a chegada de Coutinho poderia ser mais um capítulo nessa história. Embora nenhuma das partes tenha confirmado qualquer negociação oficialmente, o burburinho já circula nos bastidores do futebol carioca, deixando torcedores e especialistas em expectativa. Para o Fluminense, essa pode ser uma oportunidade valiosa de fortalecer o ataque com um jogador que conhece bem o cenário local e tem potencial para crescer ainda mais. Já para o Vasco, a notícia não é nada animadora, pois perder mais um jovem talento para o rival seria um baque considerável, sobretudo em um momento de busca por estabilidade dentro da equipe. A torcida do Fluminense acompanha com atenção, esperando que a diretoria consiga efetivar a contratação de Coutinho, que, além de reforçar o setor ofensivo, poderia trazer um tempero a mais ao clássico entre os dois times, já que o atacante entraria em campo contra seu ex-clube, carregando a responsabilidade de mostrar serviço. Enquanto isso, o Vasco terá que correr atrás para não ver mais um de seus talentos rumar para a concorrência, o que poderia impactar diretamente no equilíbrio do futebol carioca. No meio dessa expectativa, os especialistas apontam que a movimentação pode ser parte de uma estratégia maior do Fluminense para montar um elenco mais competitivo e garantir protagonismo nas competições estaduais e nacionais. Felipe Coutinho surge como uma aposta que, se confirmada, reforça a ideia de que o clube está disposto a investir em jovens que prometem brilhar e trazer resultados rápidos. Ainda não há detalhes concretos sobre valores ou prazos para um possível acerto, mas o burburinho está longe de ser ignorado, e as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do atacante, consequentemente, para a dinâmica da rivalidade entre Fluminense e Vasco. Será que o Fluminense conseguirá mais uma vez tirar um goleador do Vasco? Os torcedores de ambos os lados, certamente, aguardam ansiosos pelo desenrolar dessa possível transferência que pode mexer com o futebol carioca. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.